Bom, irmãos, estamos no nosso segundo domingo do tempo da Quaresma. A igreja nos apresenta nesse segundo domingo o Evangelho da Transfiguração de Jesus. Esse Evangelho aparece algumas vezes durante o ano nas missas. E por que aparece agora nesse tempo quaresmal? É um Evangelho que narra uma cena que não é difícil de entendermos, mas para compreender precisamos um pouco da teologia, né? Por que Jesus se transfigura para os apóstolos, para as três dos apóstolos? Jesus havia anunciado a sua morte, que ele ia para Jerusalém e ia morrer. Ir para Jerusalém no Evangelho é ir para a morte, para o Calvário. Assim como ir para a Galileia é experimentar a ressurreição, ir para Jerusalém é experimentar a morte, o sofrimento, a sua paixão. Então Jesus havia dito que iria morrer. E para que os seus apóstolos não se escandalizassem de Jesus Cristo quando o vissem na cruz. Por quê? Porque na cruz o Senhor ficou destruído. O profeta Isaías vai dizer que não havia nele aparência que agradasse ninguém, e que diante dele na cruz todos viravam o rosto, porque era uma cena terrível. Imagina, Jesus apanhou muito, dizem que o chicote que batiam nele arrancava até a pele, aparecia até osso da costela dele. Jesus caiu várias vezes carregando a cruz, com certeza a cruz na nuca dele, ele bateu a cara no chão, podia estar com o nariz, com o rosto todo inchado de tanto apanhar, de tanto cair, com a coroa de espinho, então sangrando muito. Então era uma aparência na cruz que as pessoas davam nojo, virava o rosto, diz o profeta. E os apóstolos, quando vissem essa cena, poderiam ficar horrorizados, mas ele é o Messias, como que chegou a esse estado? Se ele é o Filho de Deus, se ele é o Salvador. A Bíblia só diz que não quebraram nenhum de seus ossos, mas o seu corpo, de tanto apanhar, de tanto sofrer, ficou destruído. E aí o Senhor dá a alguns dos seus discípulos a possibilidade deles terem a experiência de ver como que é Jesus na sua glória. Para que essa experiência da glória do Senhor pudesse ajudá-los a passar por este momento da cruz de Jesus Cristo. Então Jesus se transfigura, vocês sabem o que é transfigurar. Jesus vai ao Monte Tabor, leva 3 apóstolos, o seu rosto fica brilhando, né? Sai luz do corpo dele, das suas roupas ficam brilhando, e Jesus mostra como ele é na sua glória, no céu. E essa experiência faz com que os apóstolos reconheçam que Jesus é o Messias, mesmo que depois ele vá passar por esse sofrimento. E porque reconhece que Jesus é o Messias, seja lá o que acontecer com ele. Diz ali o texto do Evangelho que aparece do lado de Jesus Moisés e Elias. Aqui é figurado, o evangelista não está mentindo, né? Quando a gente estuda os evangelhos, a gente vê que algumas coisas o evangelista quer catequizar. Ele tem uma intenção teológica, ele está dando uma catequese. Então ele fala que apareceu Moisés e Elias, mas não apareceu os espíritos de Moisés e Elias ali. Então o que o evangelista quer dizer? Quem é Moisés para Israel? Moisés é aquele que traz a lei, os mandamentos. Mas para um judeu, a lei não se resume somente a mandamentos. A lei significa os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, que o judeu chama de Torá. Então a Torá é o livro da lei, é o Gênesis, o Número, o Deuteronômio, o Levítico, o Êxodo. Então os 5 primeiros livros da Bíblia, ali o judeu chama os livros, esses livros são a lei. E ali está o quê?
Adão e Eva, a Arca de Noé, a saída do Egito, a história de Abraão. Então toda a história de salvação que Deus fez ali no Antigo Testamento está nesses 5 primeiros livros, o que nós chamamos de Pentateuco, né? E os judeus chamam de Torá. Então esses 5 primeiros livros está toda a história, não só preceitos, mandamentos, mas toda a história. Então para um judeu a lei é a história de salvação. Então Moisés, o evangelista, diz que está ali do lado de Jesus. E do outro lado tem Elias. Quem é Elias? Um grande profeta de Israel. Um grande profeta. Então quando o evangelista diz que está Moisés e Elias do lado e Jesus do meio, ele está dizendo o quê? Que em Jesus, que Jesus é o Messias, vendo a glória de Jesus, eu sei que Ele é o Messias, mesmo que Ele seja destruído na cruz, eu sei que Ele é o Messias, porque nele se cumpre toda a lei e todas as profecias. Se cumpre todas as profecias e toda a história da salvação. Estão me entendendo? É esta a intenção do evangelista. Ele tem que ser o Messias. Eu estou vendo a sua glória e vejo que na vida dele se cumpre todas as promessas que Deus fez de salvação e todas as profecias feitas a Israel de mandar o Messias. Então ele é o Messias. A glória dele está na nossa frente e nós o reconhecemos como Messias. Não só por estar vendo, estou experimentando, mas por constatar que na vida dele está todas as promessas que nós judeus tanto aguardávamos, né? E a experiência de ter a certeza de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Salvador, que perdoa os pecados, que arranca dos infernos, a experiência de experimentar a glória do seu Senhor, né, de Jesus Cristo, faz com que Pedro queira ficar ali no Monte Tabor. Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, não vamos embora daqui, né? Aí eu costumo pensar assim, nós também temos esse desejo de Pedro, né? De ficar no Monte Tabor, né? O lugar da bênção, o lugar que estamos experimentando as delícias do céu, o lugar onde está a paz, a calmaria, e só Deus ali está preenchendo tudo, e eu estou experimentando a glória de Jesus Cristo. E então quando a nossa vida, quando tudo está bem, quando estamos sentindo que parece que somos abençoados, e não há tempestade, né, e há uma certeza realmente da nossa fé, a gente não quer sair desse estado de maneira alguma, mas Jesus não vai concordar com Pedro. Por quê? Porque Jesus está mostrando, deixando eles ter a experiência da sua glória, para quê? Justamente para caminhar para Jerusalém, para a cruz. Não é aqui o Monte Tabor, o fim da minha missão. Minha missão é o sofrimento e também na nossa vida. Ainda que Deus nos dê Monte Tabor, ou seja, calmaria, bênçãos, a nossa vida não se resume só a isso. E Deus não nos ama se tivermos só isto. Na nossa vida existe Jerusalém também, existe cruzes, existe sofrimento. Não é só calmaria. Então Jesus vai dizer no trecho de um outro evangelho: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Então cada um de nós temos a experiência do Tabor e a experiência do Calvário, né? Dos 2 montes, né? O Monte Tabor da glória e o Monte Calvário do sacrifício, do sofrimento aqui na vida. E isso faz parte, né? E quando temos essa experiência da glória, do Monte Tabor, né? Dos presentes que Deus nos dá, é justamente para aguentarmos o Calvário, para suportarmos. Deus é bom, Deus sabe que podemos nos cansar da caminhada, e muitas vezes a caminhada pode até nos destruir. Lá no povo de Israel, quando caminhava no deserto, eles tiveram fome, e aí Deus deu presente para eles, mandou o maná. Depois eles não aguentavam mais de comer o maná, aí Deus mandou codornizes, carne para eles comer,
e aí de repente o povo teve sede, Deus fez tirar a água da rocha e matou a sede do povo. Então, Deus dá presentes, bênçãos, vamos dizer assim, né? Para a gente suportar a caminhada, né? Mas nós sabemos que mesmo tendo esta caminhada, nós travaremos uma luta para entrar na terra prometida, e essa luta é o Calvário, são as cruzes do dia a dia. O povo de Israel, quando atravessou o deserto e tiveram que ter esses presentes de Deus, quando eles chegaram nas portas da terra prometida, eles não conseguiam entrar na terra prometida, porque lá moravam 7 nações, a Bíblia fala assim que eram gigantes, né? Mas que eram homens fortes, e eles tiveram que lutar e derrotar contra essas 7 nações que estavam ali na terra prometida, para eles tomarem posse da terra prometida. Essas 7 nações, simbolicamente, nós colocamos como 7 pecados capitais, os 7 demônios que nós temos. Então, para vencer esses demônios, esses 7 pecados capitais, muitas vezes é sofrimento, é calvário, e só conseguimos entrar na terra prometida, entrar no céu, no paraíso, quando vencemos essas 7 nações, esses 7 pecados. E com a graça de Deus é que nós vencemos, não é com as nossas forças, né? Mas para travar essa luta com as 7 nações, o povo de Israel teve que ter presentes na caminhada para aguentar a caminhada. Então Deus nos dá às vezes Monte Tabor, né? Nos dá presente para a hora que tivermos que travar a batalha contra o pecado, né? Tenhamos já tido a experiência da glória de Jesus, né? E lembrando da glória do Senhor, né? Nós sabemos, como diz São Paulo, em quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança, e sabemos que é por Ele, é para Ele, é por amor a Ele que nós estamos travando essa batalha contra o pecado, contra o demônio, para chegar no céu. Por isso, irmãos, que esse Evangelho da Transfiguração nos ajude, né? Que seja um bálsamo no meio da quaresma, né? Assim como a igreja coloca esse Evangelho justamente para Jesus mostrar para os apóstolos a sua glória e eles suportarem um calvário, seja para nós um bálsamo, né? Também você, o Senhor permite experimentar a sua glória, para quando aparecer o Calvário, a gente se lembre dela, e essa experiência profunda de Jesus Cristo, e que provoca amor a Ele, faça com que aguentemos o que tivermos que passar na vida. Diz o Evangelho que aparece uma voz do alto, né? Este é o meu Filho muito amado, que eu coloquei todo o meu agrado, foi nele, escutai-o, né? Eu sempre digo para vocês que eu me lembre, existem 2 lugares no Evangelho que aparece a Santíssima Trindade junto, né? Uma é no batismo de Jesus, que nós temos Jesus sendo batizado, o Espírito Santo que vem sobre ele em forma de pomba, e a voz que aparece, né? Este é meu Filho, escutai-o. E agora na Transfiguração, aparece também Jesus, aparece uma névoa que encobre, que é símbolo do Espírito Santo, uma nuvem, e aparece a voz, que é o Pai. Este é o meu Filho, escutai-o. Escutar Jesus Cristo, não é só dar ouvido a Jesus Cristo. Escutai-o aqui tem um significado grande, né? Significa seguir, obedecer a esse Senhor, porque olha a glória dele, Ele é o Messias, é Ele que cumpre a história da salvação, é dele que os profetas falaram. Olha a sua glória, obedeçam, que vocês passarão para o Calvário e entrarão no paraíso. Que o Senhor nos ajude nesse tempo quaresmal, né, a ter essa experiência do Tabor e do Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.